Olá, amiguinhos, tudo bom? Hoje eu tô aqui, ó, parecendo uma coisa estranha, né? Tem um escudo, tem uma espada, tem um capacete, um cinto e uma armadura. Já descobriram a história do herói que eu vou contar hoje? Então fique ligado. Vou tirar minha espada, meu escudo, meu capacete, meu cinto e a minha armadura. Ufa! É difícil, viu? Mó peso isso. Mas vocês falam assim, a tia Fabi endoidou de vez agora? Ficou maluquinha? Não, não fiquei. E hoje eu tenho uma história muito boa para contar para vocês. Daqui a pouco vocês vão entender por que dessa minha loucura. Mas por enquanto eu vou contar uma história para vocês de mais um herói da fé. E eu acho que esse herói da fé, se não é o maior, mas é um cara assim, ó, que ele é conhecido segundo o coração de Deus, né? Deixa eu ver se eu falei certo. É um homem segundo o coração de Deus, esse nosso herói de hoje. E vocês já descobriram qual que é? Eu vou contar a história e aí vocês já vão assim, sabe? Tendo pitadinhas do que eu tô falando. Era uma vez não é legal começar com era uma vez. Vamos trocar. Lá na Bíblia, lembra que tinha o povo de Deus, o povo de Israel? E eles tinham inimigos. E os inimigos dele tinham vários, mas um deles chamava-se filisteus. Então, os filisteus estavam em guerra contra o povo de Deus, que era o povo de Israel. E os filisteus tinham um cara gigante, tinha 2,90 metros de altura. E aí eu trouxe aqui a minha fita métrica para mostrar para vocês o que é ter 2,90 metros. Eu nem sei se dá, porque a minha fita métrica, se ela chega a tanto. 2,10, 2,80, 2,90 de altura. Aqui. Você já imaginou uma pessoa, vou tirar meu banquinho daqui para vocês conseguirem, com 2,90 metros? A casa da tia tem só 2,30 metros. Não deu para riscar na parede 2,90 metros. Do chão até o teto da casa da tia só tem 2,30 metros, não tem 2,90 metros. Era um cara maior que o teto. É muito grande, né? E esse cara era um gigante, fortão. Só a armadura que ele usava, igual a da tia estava usando, a armadura dele, pesava 70 quilos. Gente, 70 quilos, muito provavelmente, é o peso da mamãe. E tem mamãe que nem chega nisso, entendeu? Só para vocês entenderem como que a armadura dele... Já pensou ele ir para a guerra carregando a mamãe nas costas? É muito peso, né? Então deu para entender que ele era fortão. Eu separei aqui, por minha conta e risco, mais ou menos uma ilustração. Faz de conta que esse aqui era o gigante. Dá para ver aqui? Vou posicionar aqui melhor o nosso gigante. Esse era o gigante. Esse aqui pequenininho, ó, era o nosso herói da fé. Deu para entender a diferença? Esse era o gigante e esse era o nosso herói da fé. Já sabem de quem eu tô falando? Isso mesmo, sabia que vocês iriam descobrir rapidamente. Estou falando de Davi. Davi era o filho mais jovem de Jessé. E ele era pastor de ovelhas. Era um menino assim, magrinho, bonitinho, que tocava a harpa em louvor ao Senhor. E aí, Davi estava lá, vou pegar aqui minha cola, porque a história é muito grande. Davi estava lá na casa dele, né, fazendo seus trabalhos, quando de repente apareceu o profeta Samuel. E aí eu vou falar para vocês se lembram do Samuel? Aquele que a mãe deixou lá no templo para trabalhar, porque ele foi consagrado a Deus? Lembrou? A gente já estudou ele. Então, Samuel, que era um cara, né, que também era o herói da fé, conversava com Deus, ouvia a voz de Deus, Deus falou para ele que na casa de Jessé ia ter lá um menino que ia ser o rei de Israel. Mas, né, Samuel chegou lá, Jessé tinha muitos filhos, e tinha filhos mais fortes, mais guerreiros, mas Deus deu um jeito de mostrar para Samuel que era o pequeno Davi que ia ser o rei. Mas Davi não foi coroado rei nesse instante. Eles entenderam tudo, pá. Samuel deixou lá, viu quem era e tal, e aí vamos dar um tempo nessa história de rei e vamos voltar.
Lembra que a tia falou que os filisteus estavam em guerra contra o povo de Israel? Então, os irmãos de Davi estavam todos lá, lutando contra os filisteus. E Davi foi levar alimento para eles. Chegando lá, Davi encontrou esse feioso aqui do Golias. O Golias falando um monte de porcaria para o povo de Deus. Falando que eles não eram de nada, que eles iam perder, que eles derrubavam, o Golias derrubava o povo de Israel com assopro, falando um monte de besteira lá para os soldados. Davi, este pequeno gigante, né, o pequenino Davi, ele falou assim, nossa, que coisa horrível, porque quem fala mal do meu povo, que é o povo de Deus, também está falando mal de Deus. Gente, olha, um menino desse tamanho contra um gigante desse tamanho e ele ficou indignado que o Golias estava falando aquelas besteiras. E ele foi lá falar com o rei da época. O rei da época se chamava Saul. E ele chegou pro Saul e falou, eu quero enfrentar o Golias. Saul falou, Davi, dá não, né? Você não acha? Olha aqui, Golias, olha aqui você vai enfrentar como? Não, eu vou enfrentar. E aí, ó, eu queria ler para vocês. O Davi disse assim para o Saul, eu já enfrentei até um leão, um urso, quando eles vieram atacar minhas ovelhas, eu os agarrei pela barba, eu o feri e o matei. Assim vai acontecer com os filisteus, pois ele ofendeu o exército de Deus, do Deus vivo. Foi Deus que me livrou desses animais, e é Deus quem me livrará desse filisteu. Caramba, hein? Que cara é esse Davi, hein? Nossa, eu fico imaginando assim, se eu fosse o tal do Saul lá, eu ia falar, doidinho esse menino. Mas ele falou, não vai ser eu que vou vencer, vai ser o Deus de Israel que vai vencer. E aí o Saul falou, tá bom, se você acha que tá podendo, vai lá. E o Davi foi lá, e o Saul pegou e falou assim, ó, toma aqui uma armadura, para você se defender do Golias. Davi vestiu a armadura, pôs o capacete, a couraça, o cinto e tal, mas era muito pesado, Davi não conseguia andar. Ele falou assim, deixa isso, porque Deus está comigo, é Deus quem vai lutar, não vai ser eu. Eu só sou um instrumento, sabe, sou tipo uma marionete nas mãos de Deus, porque quem vai lutar é Ele, não sou eu. Aí o Davi indo lá encontrar o Golias, passou num riacho, viu 5 pedras, pegou as pedras e pôs no bolso. O Davi sempre andava com um estilingue. Aí ele pôs aqui, no outro bolso dele tinha um estilingue. E aí, Davi chegou lá no Golias, e o Golias, gente, esse gigantão aqui, começou a insultar o Davi, né? Ele começou a falar um monte de coisa, menosprezando o Davi, dizendo quanto ele era pequeno, magrelo, falando xingamentos, coisas ruins. E aí eu quero só fazer uma pausa na história para dizer assim, o inimigo, seja ele qual for na nossa vida, é isso que ele faz com a gente. Ele fala assim, você não vai conseguir, você não é capaz, entendeu? Ele vem assim para destruir a sua confiança, ele vem falando assim, não faz isso, nem tenta, a derrota é certa, nem tenta. Isso não vem de Deus, sabe? Colocar você para baixo, colocar você... ser diminuído, isso não vem de Deus. E Davi sabia disso, cara. Davi tinha uma ligação tão forte com Deus. Ele orava e ele acreditava, e ele era o cara que ele sabia disso. Na hora que o Golias foi lá e despejou esse monte de coisa ruim nos ouvidos de Davi, Davi não esmoreceu. Aí o Davi falou assim, ó. Eu queria que vocês pudessem ler isso em 1 Samuel 45. O Davi falou assim, ó, pro Golias. Davi tá falando pro Golias, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu Davi, né? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Rei dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi já mandou o recado para Golias. Você pode falar, pode xingar, pode vir todo fortão aqui, mas eu estou lutando em nome do Senhor dos Exércitos. E nesse momento o Davi estava dizendo assim, a vitória
não vai ser minha, vai ser de quem? Do Senhor dos Exércitos. E aí, gente, aconteceu uma história famosa, né, que todos vocês já ouviram falar pelo menos uma vez na vida. O Davi pegou uma pedra, colocou no seu estilingue, que na verdade não era aquele estilingue que puxava assim, era um estilingue que rodava assim. Foi lá e pá! Acertou na testa do Golias. E o Golias, nessa hora, o que aconteceu? Puf! Caiu. Davi pegou a sua espada e cortou-lhe a cabeça. Nisso o exército filisteu viu que o gigantão deles tinha morrido, ó, picou a mula. E o povo de Deus, o povo de Israel, ficou feliz e contente com a vitória, primeira vitória do Davi contra o gigante Golias. Isso trouxe uma fama para o Davi, foi super legal, é uma grande vitória, tanto é que é falado muito. Acho que todas as crianças que já leram aqueles livrinhos da igreja já ouviram a história de Davi e de Golias. E aí, gente, eu queria, essa história que eu ia contar do herói da fé Davi termina aqui, mas vem a grande ensinamento que Davi nos deixou com essa história. E eu queria dizer que naquela busca que nós estamos por sermos nós herói da fé, nós temos uma indumentária, né, uma roupinha que nos ajuda. E aí faz todo sentido com aquela coisa lá do início que a tia Fabi estava vestindo, que é a armadura de Deus. E aí, para a armadura de Deus, eu vou vestir primeiro, fora da ordem, mas para poder fazer sentido, eu vou vestir isso daqui, que é tipo, que chama couraça da justiça. Couraça da justiça. Isso daqui é aqueles negócios duros assim que o povo lá da guerra vence, que você dá tapa assim, geralmente é feito de ferro, né? O da tia é de motoqueiro mesmo, mas só para vocês entenderem, essa é a couraça da justiça. E o que significa a couraça da justiça? Ela demonstra a justiça de Deus. O diabo é o nosso acusador, mas Cristo é o nosso defensor, né? E ele já nos livrou da condenação através do sacrifício da cruz. Então, esta armadura aqui, ó, da tia bem dura, bem pesada, é a couraça da justiça. Vocês sabiam, crianças, que o diabo que a gente conhece hoje, né, com esse nome horroroso aí e tudo, ele já foi um anjo e se chamava Lúcifer? Só que esse anjo um dia quis ser melhor do que Deus. Deus vendo isso, e ele tinha também uns carinhas lá que acompanhavam ele, expulsou ele dos céus. E aí ele caiu na terra. Então assim, o diabo ele vem para destruir tudo que Deus fala que é bom, o diabo fala que é ruim. Então assim, se alguém vier destruir você, você já tem, ó, a couraça da justiça, né? E essa justiça vem de Deus, não adianta ele vir aí falando, te acusando, né? Você peca aí, você mente. Meu, você pode mentir, você pode pecar, mas o que você tem que saber é que você mentiu e que você pecou, para se arrepender e falar com Deus e pedir perdão através de quem? Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Aí eu vou colocar o cinto da verdade. A tia arrumou um cinto bem grandão aqui para entrar nessa armadura aqui. O cinto da verdade. O cinto da verdade quer dizer que o diabo é o pai da mentira. E ele quer enganar a gente. Ele quer que você pense que o pecado não é tão ruim. Tipo assim, gente, vocês já pensaram assim, ai, olha, tô aqui andando no chão, vi uma nota de 100 reais. Vou pegar, né? Não tem ninguém olhando, vou pegar. Mas aquela nota não é sua. O certo era você tentar achar o dono dela, né? E o diabo fica falando, pega, bobo, você tá precisando, pega, fica aquela vozinha na sua cabeça. Isso não vem de Deus. E aí a tia já até pôs, né? Mas as sandálias que é o Evangelho da Paz, significa que não devemos deixar de ir em todos os lugares e falar de Deus para toda criatura. É isso que a sandália do Evangelho da Paz significa. Eu vou calçar as minhas aqui, já estou com a minha armadura começando. E aí vou ter que também mudar a ordem, porque senão eu não vou conseguir chegar no fim. Vem o escudo da fé. Esse é o meu predileto, o escudo da fé.
Porque o escudo da fé é assim, ó. Satanás está ali, ó, falando, você não pode, você não consegue, não vai na rua, tem coronavírus. Mas você precisa trabalhar. Entendeu? Você precisa ir trabalhar. Então você se protege do jeito melhor que você conseguir. E fala assim, ó, contra mim não vem o inimigo. E fica lá, tchum, tchum, tchum. Tudo bate aqui e volta, porque esse é o escudo da fé. Aí vem também a espada do Espírito. Tem o capacete, mas eu vou pôr por fim o capacete. A espada do Espírito. E na espada do Espírito diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus, a única arma de ataque contra o inimigo. Ela tira as nossas dúvidas e nunca nos deixa fazer coisa errada. Então, a palavra de Deus, sabe qual é? É a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela corta a mentira no meio. Por isso que você que sabe, que estuda, que ouve as histórias, que entende as coisas que estão na Bíblia, você tem a espada do Espírito. E aí, por fim, vem o capacete da salvação. O capacete da salvação serve para proteger nossa cabeça. Muitas vezes o diabo duvida a mente do cristão, e coloca dúvida na mente do cristão. A gente fica pensando assim, será que eu vou conseguir mesmo? Será que eu sou capaz? Será que isso é certo? Fica pondo dúvida, mas essas dúvidas não vêm de Deus. Então se revista com a armadura de Deus e coloque o capacete da salvação. E aí, cara, você está protegido, você pode andar por qualquer lugar. Primeiro, você vai por qualquer lugar pregando com as suas sandálias do Evangelho. Se o inimigo vem, bate e volta. E você corta as mentiras com a palavra de Deus, o cinto da verdade e a couraça da justiça. E eu vou ficando por aqui com a minha armadura. Espero que vocês também sejam revestidos com a sua armadura. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau!